Muito bem, pessoal, ó, estamos lá ao vivo, tá na página do Facebook e canal do YouTube para você interagir e participar com a gente. Ó, cada vez mais o mercado de trabalho abre espaço para a inclusão e diversidade no ambiente corporativo. O problema é que algumas empresas ainda encontram barreiras para criar programas e formar profissionais que saibam gerir o tema pluralidade. O que fazer, né? Eu acho que o começo é debater, dialogar, conversar. E é por isso que eu converso agora com a coordenadora do programa Mestre da Diversidade Inclusiva, a Samantha Lopes. Samantha, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, Silmara. Obrigada pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês. Pois é, Samantha, quando a gente fala em diversidade, em inclusão, como é que as empresas têm se posicionado? Você acha que avançamos ou ainda há muita barreira em relação a isso? Bom, no Brasil hoje, entre as 500 maiores empresas, mais de 90% delas têm programas de diversidade e inclusão, onde as pessoas estão com várias vagas abertas. A questão é que quando você vai para o lado dos colaboradores, muitas vezes essa percepção não chega. Então a gente percebe aí que tem uma dissonância entre os dois lados. E o que a gente tem percebido durante a trajetória do MDI é que muitas vezes a empresa tem inclusive grupos e comitês, mas ainda não conseguiu fazer a transição para trazer isso para a estratégia do negócio. Efetivamente. E por conta disso, muitas vezes, ela acaba ficando com um foco muito assistencial ou com grupos minorizados dentro da empresa e acaba não conseguindo expandir esse processo. Então, hoje, uma das coisas que a gente sempre recomenda quando a empresa pensa em trazer a diversidade e a inclusão é ela primeiro fazer um censo interno. Ela entender como é esse cenário dentro da casa dela, porque muitas vezes a empresa quer abraçar tudo e ela acaba não conseguindo atender nenhum público específico. Então, entenda quem está dentro do seu ambiente, né? A gente brinca dentro do segmento das pessoas negras, o exercício do pescoço, né? Veja ali quais são os grupos que você tem, identifique essas pessoas e a partir dessa identificação, veja qual faz mais sentido, inclusive para o negócio, né? Para poder somar, porque para se tornar parte da estratégia, realmente você tem que trazer protagonistas, mas protagonistas que vão poder participar e colaborar com as experiências, com as vivências, para melhorar o negócio e para gerar, inclusive, uma segurança. Isso é importante, Samantha, para a gente entender, fica muito explícito por parte do empresário, da empresa, desde o anúncio das vagas de emprego, como que tem que ser? Tem que deixar muito bem claro, né? Muito aberto em relação a todas essas informações. Sim, porque, por exemplo, digamos que você abriu ali um processo seletivo para contratar pessoas negras e você foi no LinkedIn e colocou essa disponibilidade de vagas. As pessoas negras provavelmente vão pesquisar a sua empresa nas redes. Se elas só identificarem que você só tem pessoas que não são negras na estrutura, talvez elas não apliquem para essa vaga. A menos que você crie uma linguagem dizendo que você está abrindo oportunidades e que você quer iniciar esse processo. Então, o que nós recomendamos muitas vezes nesse caso é que você trabalhe através de entidades que já trabalham junto a grupos como esse. Então, por exemplo, você tem várias ONGs, como a Ser Mais, que é uma parceira nossa aqui, que trabalha direcionada para jovens universitários, periféricos e negros. Então, ela já tem todo esse mapeamento dessas pessoas, ela já faz um trabalho de preparar essas pessoas para o ambiente corporativo. E aí, essa inserção dentro da empresa acaba sendo muito mais um movimento de preparar os executivos e as pessoas que vão receber esse grupo, porque, infelizmente, nós temos um processo no Brasil que ainda é olhado muito a questão da cota e não da meta. E aí, quando você tem uma empresa que ela ainda está trabalhando com um modelo de cota, muitas vezes essa pessoa ela é olhada como cota dentro da empresa e ela não tem espaço de oportunidade. Então, quando vira meta, ou seja, quando essa pessoa faz parte realmente de uma inclusão na estratégia, esses mesmos executivos e pares de trabalho vão promover uma inclusão maior, vão promover um apoio maior para essa pessoa e vão fazer com que esse processo seja mais tranquilo para as duas partes. Mas isso tudo envolve todo um repensar de cultura interna, um repensar de processos. E aí é extremamente importante que, após esse censo, a empresa tenha passado por um processo de sensibilização e alinhamento de discurso e de atitudes. Pois é, quando a gente fala em inclusão, a gente está falando, pessoal, de oportunidade e de igualdade, de respeito, né? Porque é muito importante, eu acho que a gente falar abertamente, Samantha, porque
há realmente essa visão que você deixou muito clara aqui, né? Como se, olha, tanto por parte dos colaboradores como a empresa, infelizmente, gente, ainda há sim essa linha de pensamento. Por isso que é importante cada vez mais a gente conversar, a gente dialogar para entender, para aprender. Isso é questão de educação, de conscientização. Porque há sim essa sensação de que, olha, nós precisamos, por parte do empresário, fazer isso para a gente mostrar que nós somos modernos, que nós estamos avançando junto com o mercado. Não é nada disso, gente. É possibilidade e dar oportunidade para as competências, né, Samantha? Quando você diz sobre as possibilidades, a gente percebe muito ainda que os companheiros de trabalho, né? Ainda muito aquilo, olha, palavras racistas, palavras que machucam, que ofendem e que muitas vezes são até criminosas. Tem muita gente realmente que não sabe e que não busca informação. Esse diálogo, essa troca por parte da empresa, de fazer um workshop, de conversar, de ouvir a pessoa, de ouvir todos os colaboradores, é dialogar e avançar. Eu acho que o que está faltando muito é isso, não é não, Samantha? Exato. Por exemplo, algumas empresas, quando elas propõem a questão de criar um comitê interno, por exemplo, de diversidade, elas vinculam isso apenas ao RH. E aí as pessoas ficam naquela dissonância assim, poxa, como é que eu vou ter um espaço seguro de fala, onde eu posso falar das dores que eu estou vivenciando, sendo que o RH é uma área que pode me mandar embora? E aí fica aquele impasse, né? Como é que eu faço isso? Então, por isso que é tão importante que você tenha grupos representativos com os protagonistas. Porque aí são pessoas, por exemplo, negras, que estão dentro da empresa se comunicando, trabalhando. Ah, mas Samantha, então só os negros vão estar falando ali? Não, você pode ter dentro do comitê aliados. A questão é, esses aliados, eles precisam ser sponsors na empresa, ou seja, tem que ter sempre alguém de gestão ali acompanhando o processo, é extremamente relevante. Mas eles também precisam ser pessoas que entendem que no momento em que está sendo falado no comitê, por exemplo, étnico-racial, sobre as dores dessas pessoas, ele não pode nem minimizar, ele tem que ter uma escuta bastante ativa e ele tem que entender o que ele pode fazer para colaborar, para minimizar essas barreiras e dores. Então, essa construção, ela realmente é uma construção de conscientização. Nós temos um exercício dentro do programa que ele geralmente gera muito impacto, que é a questão da reescrita, que é justamente você fazer essa pausa, pegar algumas frases convencionais que a gente escuta, inclusive em entrevista, muitas vezes, e pensar como é que você poderia reescrever aquilo. Então, eu vou citar um exemplo bem rápido. Tem uma frase que nós trazemos que geralmente são mulheres negras que escutam isso, então eu posso falar porque eu estou no meu lugar de fala, poxa, se você prendesse o cabelo e usasse menos cores, eu acho que você se daria melhor no ambiente corporativo, porque cores demais chamam muito atenção e você já chama atenção pela sua cor de pele. Esse tipo de frase, eu não sei nem se alguém conseguiria reescrever, na verdade a gente deveria banir, mas a gente escuta em entrevistas. Então são essas ações que precisam ser pensadas, precisam ser trabalhadas, e aí é um exercício tanto da parte da empresa, de tentar mapear isso, trazer conscientização, trazer materiais, trazer referências, abrir espaços para que venham convidados à empresa, contar suas histórias, abrir espaços para rodas de conversa, como, por exemplo, quero contratar jovens, tragam esses jovens da empresa, deixem eles conhecerem. Então, essas integrações, elas são fundamentais para, primeiro, criar conexões humanizadas, porque quando a gente desumaniza, a gente cria uma expectativa e a gente, infelizmente, os nossos gatilhos de estereótipo assumem, e aí muitas vezes você parte de um preconceito com relação àquele público. E num segundo momento, porque quando você entende essas histórias, e aqui, gente, não é coitadismo e mimimi que a gente está falando, você conhece as pessoas, e quando você conhece as pessoas, essa possibilidade de você ser um gatilho para que ela tenha uma oportunidade e condições melhores de vida, faz com que a gente se mova. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser trabalhado e não pode ser responsabilidade só da RH. Tem que ser uma responsabilidade da empresa como um todo, do porteiro ao presidente. Todos nós, viu? Todos nós somos responsáveis. Samantha, foi um prazer falar com você. Um grande beijo, viu? Gratidão, Silmara. Obrigada a todos nós.